Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar a respeito do equilíbrio iônico da água. A água tem sua própria constante. A gente vai ver isso após a vinheta. Quando falamos em equilíbrio, existe aquela definição em que a reação continua ocorrendo, mas a gente tem que as velocidades da reação direta e a velocidade da reação inversa é igual. Mas as concentrações desses reagentes e produtos são constantes. Isso é chamado de equilíbrio químico, onde a temperatura é constante, situação favorável para aquela reação. Existe esse equilíbrio, o equilíbrio molecular, que existe a Kc, que é em termos da concentração desses reagentes e produtos. Existe a Kp, que é envolvendo o estado gasoso desses reagentes e produtos. E existe também o equilíbrio iônico entre os ácidos e as bases, que existe o tal do Ka para os ácidos e o Kb para a base. Lembrando que quanto maior o Ka, significa que mais forte é o ácido. Todos esses, Kc, Kp, Ka, Kb, todos eles modificam com a temperatura. É uma constante que depende da temperatura. Todos eles é produto sobre reagente, para encontrar essa constante. E tem um ponto muito importante. A água líquida não participa de nenhuma dessas constantes, porque a água tem sua própria constante de ionização. Chamamos esse processo de autoionização da água. É como se a gente pegasse H2O e colocasse em H2O, para ela formar os seus íons. Então aqui temos água, e como se a gente estivesse colocando ela em água de novo. Vai atingir um equilíbrio aqui, onde a gente vai ter o H+, mais OH-, no estado aquoso. Então, a água sofreu uma autoionização, formando esses íons H+, e OH-. E a gente chama de concentração hidrogeniônica e hidroxiliônica. Quando vamos montar a constante aqui, nós vamos chamar de Kw, que é a constante para a água. E nós vamos usar só o produto, gente, porque é a única parte que está no estado aquele, que é aquoso, né? Então, eu vou pegar a concentração de H+, vezes, não é mais, tá? A concentração do OH-. E a gente não vai dividir aqui pelo reagente, porque ele está no estado líquido. Então, a gente vai colocar H+ vezes OH-. Isso é o Kw, que é a constante da água. Por isso que ela não participa das outras, ela tem sua própria constante. E assim como as outras constantes, ela depende sim da temperatura. Então ela vai sofrer variação nos valores. Quando temos a água na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, esse Kw vai ter um valor fixo de 10 a menos 14. Então é muito comum a gente usar este valor de 10 a menos 14 nos exercícios, quando a temperatura da água, né, for a 25 graus Celsius. Quando ele falar que a solução está nesta temperatura, aí a gente usa esse valor fixo de 10 a menos 14. Gente, este valor não é para sempre. Este valor vai sofrer alteração com a temperatura, mas você também não vai memorizar todos os Kws possíveis pelas alterações da temperatura. O exercício vai te fornecer esse Kw, caso não seja nessa temperatura. Agora, se o exercício já fala que é na temperatura de 25 graus Celsius, ele subentende que você aprendeu que ele vale 10 a menos 14, tá? E para que serve essa autoionização da água? Serve para a gente encontrar a concentração de H+, ou a concentração de OH- e comparar essas duas concentrações, para a gente chegar à conclusão do que aquela solução é. Se aquela solução é ácida, básica ou neutra, por meio dessas concentrações. Funciona assim. Se essa concentração de H+ for igual ao valor da concentração de OH-, significa que a solução está neutra. Se eu tenho um valor da concentração de H+ maior que a de OH-, é ácido. E se eu tenho uma concentração de OH- maior que a concentração de H+, ela é básica. Então, a gente vai comparar esses valores para concluir sobre aquela solução. Aqui neste exemplo, ó, ele quer saber a concentração de OH-, e ele te forneceu a concentração de H+. Aqui, subentende que está a 25 graus. Então, a gente vai usar o valor do Kw aqui de 10 a menos 14, tá?
Então, eu vou aplicar a fórmula usando a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, vou usar aqui que é 10 a menos 14, vou substituir aqui por 10 a menos 2 e a gente vai encontrar a concentração hidroxiliônica. Eu vou isolar o OH-, né? Vou pegar a constante Kandaro de 10 a menos 14 e vou dividir aqui por 10 a menos 2. Na divisão, lembra que a gente subtrai os expoentes. Então, aqui eu vou ter uma concentração hidroxiliônica de 10 a menos 12, tá? Mol por litro. Aí, comparando os dois valores, né? A concentração de H+ foi bem maior. Então, a gente pode concluir que esta solução estaria ácida, por meio dessa característica, tá? Aí, outro ponto importante dentro desse equilíbrio iônico da água é o tal do pH e do pOH. Tanto é que existe uma escala do tal do pH. pH significa potencial hidrogeniônico. É um parâmetro para a gente concluir se aquela solução é um ácido, uma base ou se ela está neutra. E nesse parâmetro, quando o pH é 7, dizemos que a solução está neutra, abaixo de 7, ácida, e acima de 7, básica ou termoalcalina. Isso é em termos do pH, tá? E o pOH, a gente tem o mesmo cálculo aí, ó, usando menos log, só que do pH usa-se a concentração hidrogeniônica e do pOH usa a concentração hidroxiliônica. Aqui na química, a gente usa duas propriedades do log, o log de 10, né, base 10, e a gente usa a propriedade de log A mais log B, tá? É bem simplesinho isso. Então, por exemplo, aqui, para essa solução que a gente tem essa concentração de 10 a menos 2, quando eu fosse calcular o pH aqui, a gente ia aplicar o seguinte, você ia pegar menos log de 10 a menos 2. Você ia aplicar isso aqui. O que eu estava dizendo é que a gente usa uma propriedade que o log de 10 é 1. Então, eu vou usar só o expoente. Então, tá vendo esse menos 2? Com esse menos da fórmula, o pH vai ser quanto? 2. Certo? Então, a gente usa essa propriedade. E aí, para calcular, por exemplo, o exercício te pedisse agora o pOH, você ia aplicar isso aqui, ó. pH mais pOH é igual a 14. Então, você ia pegar 14 menos 2 e você chegaria no valor do pOH, que é 12. Certo? Essas foram as dicas de hoje a respeito do equilíbrio iônico e o equilíbrio envolvendo a água. Lembrando que ela sofre sua autoionização e existe essa constante Kandaro. Espero que vocês tenham curtido aí e até o próximo vídeo. Tchau!